Eu sou Aline Carvalho, tenho 35 anos, nascida na Tijuca, Rio de Janeiro, e há alguns anos faço morada em Lumiar, na região serrana. Eu me chamo Thiago Pondé, eu nasci em Salvador, na Bahia, tenho 36 anos. Sou formada em comunicação, hoje atuo com pesquisa, sou educadora, facilitadora de grupos, amo e confio muito na inteligência coletiva. Eu sou cantor, né, também, é como eu me vejo de maneira mais íntegra e verdadeira. O canto tem uma importância fundamental na minha vida. Atualmente eu estou terminando o doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no programa de Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social, em torno de reflexões sobre juventude, motivação e engajamento, que para mim tem a ver com se conhecer e se colocar em ação no mundo. Pensando agora narrativas de Brasis, enquanto uma ideia de conectar vidas, conectar histórias, conectar memórias. E aí eu e o Thiago, no livro Tropifagia, a gente propõe essa provocação de comer o país tropical a partir de um lugar, né? Quem é a gente nesse país tropical? E que agora a gente tem um programa que gerou as entrevistas que vai virar um livro. Então, é narrando esses Brasis que a gente se apresenta, se reconhece e se coloca em ação no mundo. Um ar também mais poético, misterioso, mas vamos seguir. Fala. Já tá gravando? Já tá gravando. Pega até os pezinhos, tá? Eu acho que essa é a proposta do nosso projeto, que é narrar Brasis. Ele vem de um lugar de comer o país tropical, né, que é o conceito da tropifagia, e esse conceito se desdobra em narrar Brasis, porque aí vai além da gente, de formular um conceito, e vai perguntar para as pessoas o que é o Brasil para você. Num momento que esse conceito de Brasil também está em disputa, né? Para mim, o que me deu mais impulso e um certo tesão de fazer teve muito a ver com, de fato, essa diversidade que o programa abrangeu, porque a gente teve esse cuidado de olhar para a diversidade como um critério fundamental. O Brasil, ele se redescobriu nos últimos tempos, eu acho, assim. É um exercício saudável da gente se perguntar o que é Brasil? O Brasil existe? O Brasil é uma invenção? O Brasil é uma potência? É o Brasil do futuro? É o Brasil do passado? Que Brasil é esse no presente? Sim. É como se nós dois fôssemos profundamente curiosos. E aí talvez tenha a ver com a Lua em Gêmeos, tá? Assim, a gente vai meio que encontrando em novos formatos estímulos que um certo formato já deu conta. Então a gente escreveu o livro e aí o web programa traz as mesmas inquietações, só que agora em um universo, né, criativo diferente e ampliado, né? Porque são outras pessoas falando, são pessoas que para nós são referências, e estão na luta cotidiana dos movimentos sociais, e estão nas artes, e estão na política. Muito interessante isso, porque é verdade, eu acho que esses diferentes formatos vão instigando a gente aí, desvelando, né, esse conceito da tropifagia, do Narrativas de Brasis. Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Você consegue me ouvir? Eu sinto que estou falando com vocês. Foi. E estamos aproveitando esse momento antes de começar a conversa para explicar um pouco do que se trata, né? O programa Narrativas de Brasis é um desdobramento do livro Tropifagia, que traz um pouco esse convite de comer o país tropical. No livro a gente introduz alguns debates acerca do Brasil, né? E, sobretudo, contextualizado com a atualidade, com a pandemia, com o contexto político. Vamos olhar para isso. O que nós somos? E não só um Brasil tropical, difuso, bonito, estético lá para fora, mas um Brasil que é duro, um Brasil que é difícil, um Brasil que foi colonizado. E aí, narrativas de Brasis dando essa ideia de um território de fato plural e diverso. São 13 episódios nos quais a gente vai debater espiritualidade, pandemia, arte, estética, sensibilidade, cultura, política e tal. Cultura? Que bicho é esse? Cultura? Que bicho é... Sejam muito bem-vindos aqui no programa Narrativas de Brasis. Eu estou dando boas-vindas para vocês também nesse nossa conversa amorosa, humanizada e de verdade, né? Chega de flu-flu-flu, é real aqui.
Então a gente se viu fazendo esse programa Narrativas de Brasis no dia 1. E a gente, nossa, quem somos nós para falar de narrativas de Brasis, né? Vamos procurar esses Brasis, vamos falar com essas pessoas. Tropifagia. É saborear o país tropical com paical. A experiência da tropifagia ela começa há mais ou menos 12 anos atrás. Um belo dia, estávamos organizando a 7ª Bienal da Uni. Fomos conversar com Gilberto Gil sobre a Bienal, sobre política, sobre arte, né? Não concordamos com esse tipo de processo, vamos pensar outros processos. E poder misturar um pouco, fazer um som a gente também, você também passar um pouco daquilo que você sabe pra mim também. Então a gente pode fazer o que a gente quer. E aí, depois desse dia, esse nome surgiu, Tropifagia. Ela tem 3 marcos culturais e históricos, né? A antropofagia, no início do século XX, a Tropicália, em meados ali anos 60, 70, e o programa Cultura Viva, no início do século XXI. Então, a proposta desse programa é contar um pouco dessas referências e mostrar aonde que a tropifagia bebe nessa fonte, né? Aconteceu a cena tropifágica, né? Que, de fato, foi a primeira experiência, realmente, desse conceito. Algumas teias foram se construindo, né? Trabalhando na Agência de Redes para a Juventude, Pranin, Silas, Rafael, Mariela Santiago, o Herbert Sobral também, com o qual a gente conversou. A cena tropifágica foi um espaço de experimentação artística, né? Onde a gente trabalhou com esses símbolos muito precisos no sentido de presentes na cultura brasileira. Éramos jovens de 20 e poucos anos, pensando essa complexidade que é o Brasil. E todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Importante estar fazendo o programa agora porque a gente parte de outro lugar. Me encanta saber que o meu ponto de vista é limitado, porque isso cria muitas possibilidades. Eu e Thiago pensamos falar de narrativas de Brasis e tem alguns lugares que a gente permeia. Então a nossa equipe interna, porque a gente não tinha como fazer isso sozinho, eu e o Thiago, então assim, Ninho Lacroix, Carol Nascimento, Vitor Brasileiro, Eric Saboia, foram pessoas que nos ajudaram a trazer um pouco esses outros olhares e falar, olha, isso aqui talvez não seja exatamente o lugar de fala de vocês, então, essa pessoa é importante trazer para falar sobre isso. A gente não está aqui com esse programa trazendo respostas, a gente está levantando perguntas, né? Então a gente convida vocês a levantar essas perguntas com a gente. Edição, produção, cabeça sobre estética, plano take 1. O que é estética? Nada mais do que a sensibilidade, o sensível, cosmovisão do humano. Com a experiência da cena tropifágica, a gente encontrou muito esse lugar da arte como mediador de sensibilidades. Nesse episódio, a gente conversou com artistas que trouxeram as suas sensibilidades para a roda. Apresentaram seus trabalhos, seus processos criativos e, sobretudo, como a sensibilidade é o disparador da arte. Como a sensibilidade revela a humanidade de cada sujeito. E aí a provocação é a gente inverter um pouco essa lógica. Em vez de partir da racionalidade, é partir da subjetividade, das memórias afetivas, para então trazer conhecimento, para trazer conceitos, para trazer muitas perguntas, mais até do que respostas. Acho que a sensibilidade, junto com a intuição, são as maiores forças, né, que um artista ou uma artista pode ter. Não ter censura emocional é algo que deixa o campo artístico muito livre, né, para você tentar, para você dar um salto. E na hora que surgiu a pressão para fazer uma arte nova, o hipotálamo de Gil e Caetano recebeu um tiro, e aí essa coisa que estava guardada no hipotálamo veio para o córtex, que é a parte ativa do cérebro, e então somente eles tinham possibilidade de ver o Brasil com 2 pontos de vista, com 2 nuances bem diferentes. E foi por isso que o tropicalismo nasceu, somente deles, somente de gente do interior da Bahia que andou por lá. Se você parte de um lugar racional, você tem um tipo de resultado. Eu acredito muito nisso. Assim, eu vejo isso, por exemplo, nas minhas canções, né? A diferença de uma canção que foi sentada e escrita dentro de um processo mais racional e a canção que surge, que parte de um sonho, ou que é uma canção mais intuitiva, que já vem pronta. Muitas vezes eu tenho algumas canções que são assim. O processo criativo, ele passa muito por no meu caso, enquanto escritor, por uma disponibilidade total para a escrita. Assim, não é só trazer de dentro para fora, ou não é só fazer essa ponte, né? Eu acredito nessa função
social da arte, assim. A arte, ela, para mim, ela não é só expressão individual, né? Ela tem um caráter, como você falou, eu acredito muito, pedagógico e social na vida. A arte é política, a arte é educação e a arte também é humanidade. Porque no momento que você aprende um assunto através de uma música, isso eu acho que marca você, né? E para mim, assim, ir para um lado mais lúdico fica mais fácil porque quando a pessoa ri ou quando é inusitado, você quebra, é uma barreira, você quebra ali um gelo, né? E era sempre muito emocionante. Todas as vezes que isso aconteceu foram... Nossa, eu me arrepio até só de lembrar. Cada um tem uma mentalidade, então a pessoa traz o grosso e o resto vai dando caldo. Nesses 30 dias, vocês ficaram se dedicando a acessar pessoas. E isso ficou brotando dentro de vocês. Então, vocês são, assim, campo de acesso. Então, com qualquer pessoa que vocês conversarem, o ouvido de vocês, o coração está tão aberto que vocês vão conseguir inspirar as pessoas para que elas se transbordem, se debrucem sobre. Então, tenham em conta isso. Esses 30 dias de vocês fez vocês se tornarem outras pessoas. Coisa interessante é que a gente traz no livro Tropifagia os ensaios memoriais, que é uma forma de romper um pouco com a escrita acadêmica muito pragmática, e a gente traz, através das nossas histórias pessoais e profissionais, conceitos que a gente vem abordar no livro. A gente não tem todas as memórias da nossa vida depositadas no nosso cérebro. No entanto, todos os acontecimentos estão cravados no nosso corpo. Então é um pouco daí que parte essa ideia de trazer outros criadores para também contarem as suas memórias e o que elas trazem em termos de conceitos e aprendizados para esse Brasil. A poesia, ela tá ali sempre na borda do tempo, né? E essa borda do tempo é memória. Então, quando a gente vai puxando esse fio da história, eu acho que é importante, para sair do raso, né, naquela conversa, assim, a gente vai percebendo mais o sentido das coisas, né? E eu diria que é por aí que nós vamos conseguir criar um pensamento decolonial. A história das pessoas negras no Brasil, ela é cheia, ela é meio que esburacrada, muito por causa do que aconteceu no Brasil no século XX. O século XX para o Brasil foi muito importante no sentido de pensar que Brasil a gente queria após a República, sabe? E isso ferrou com muitos grupos indígenas e negros. A história hegemônica é odiosa, de fato. Mas a nossa história não é isso. A nossa história é outra coisa. É beleza, né? É magia, é construção, é outra coisa. Então, por isso que isso me empolga tanto, falar sobre a história, né? É desmistificar esse lugar, esse único olhar do critério que foi criado nesse momento histórico. Acho que a cultura, ela foi fundamental nesse processo de transversalizar realmente a educação, a cidadania das pessoas, o respeito a essa diversidade, né, o respeito a essa memória, né, dos mestres, das mestras, essa memória dos mais velhos, né? Os nossos mais velhos são nossas bibliotecas vivas. E eu, sendo nem menino velho demais, só quer ficar no meio do velho, conversar com o velho, curioso, perguntador, né? Porque sempre me encantava, me instigava a saber das histórias dos que vieram antes de mim, né? Porque eles eram daquele jeito, porque eles faziam as coisas daquela forma, e era uma coisa que me intrigava. Então, estar no meio dessas pessoas e trazer uma resposta possível para as perguntas que tinha. Nós nos perguntamos quais os espaços que produzem conhecimento. E aqui nos interessa pensar também a natureza dessa produção de conhecimento e quais são esses conhecimentos que são apagados e invisibilizados. Essa relação universidade-sociedade pode ser potencializada, entendendo que o conhecimento é produzido tanto dentro da universidade quanto fora da universidade, como esses conhecimentos podem dialogar, podem interagir de maneira mais efetiva. Então, como que a gente pode encontrar essas brechas e fissuras dentro desse sistema para abrir as portas e entender outras epistemologias, uma forma talvez latino-americana, brasileira, do sul global de produzir conhecimento? É preciso deseducar a educação
e reeducar. É preciso trazer esses sujeitos, essas pessoas, para o centro das discussões e pensar em uma proposta de pedagogia que possa incluir, descolonizar a educação, porque a nossa educação é uma educação colonial, é uma educação eurocêntrica, é uma educação que não leva em consideração as vivências do sujeito. A diversidade, ela produz um conhecimento mais complexo, mais preciso, eu diria que mais científico, inclusive. Quanto menos diversidade, mais essa produção de conhecimento vai ter um viés de grupo, de classe, de gênero, que foi o que a gente viu até agora, né? Como que a gente faz essa interdisciplinaridade, como que a gente pode envolver as pessoas de cada contexto, compreendendo os territórios, compreendendo aquela cultura. Eu vou e volto, tá, gente? Porque a vida é assim, a gente vai, depois desce, depois sobe. A minha linha de raciocínio é tudo misturado, igual um bolo, um muffin, assim por diante. Entender o conhecimento não como algo estanque em disciplinas, mas a comunicação como campo transdisciplinar que atravessa todos. A importância deles se apropriarem desses conhecimentos para também utilizarem dentro do processo deles de construção, como cidadãos, né? Como cidadãs. Sou Maria Bonita, sou da Cangaceira, sou todas elas juntas. Salve Zumbi, salve o Quilombo dos Palmares, remanescentes da cultura viva. Salve, resgate, a Quilomba, requilomba. O espiritual é essa dimensão do imaterial, e a religião, ela é humana. Mas a gente quer além e encontrar também quais são os desafios e os paradoxos na concretização dessa espiritualidade. A espiritualidade envia sinais. Todo ser humano, nesse momento de pandemia, se viu encerrado em si mesmo. A pandemia é um pedido de socorro de todas as formas de vida do planeta. E o que conduz um pouco essa conversa é essa ideia do cuidado consigo mesmo, do cuidado com as relações em comunidade e do cuidado com a terra. Nossa evolução, ela é espiritual. A grande lição chegou nesse momento atual. Jogue fora o que não serve, queira só o essencial. Isso tudo é um sinal dado pelo Criador, corrigindo os seus filhos, justamente pela dor, para ver se a humanidade desenvolve o seu amor. O Brasil ele é tão agraciado, a natureza tão agraciada, a força da espiritualidade brasileira, advinda desse caldeirão cultural diverso que nós temos, é uma força tão grande, e também a provação que nós estamos passando é também muito grande, e é para a gente poder se alinhar. A doença, ela vem para acordar o ser humano. E eu, assim, se a gente tivesse um olhar da natureza, trazendo a natureza como mestra, a gente aprenderia muito. E eu acho que a gente aprendeu um pouco. Não o que a gente ainda precisa aprender. Eu acho que nós fomos obrigados a ficar em suspensão. Mas a estrutura estava se reajustando. E aí, novos acordos geopolíticos, novas dinâmicas diplomáticas, quem tem, quem não tem. Assim, eu estou muito pessimista. Na verdade, eu não acho que a humanidade aprendeu nada. Se tivesse aprendido, a vacina não tinha patente. Aí, desde que o homem é homem, a gente viu que várias guerras devastaram o mundo, várias epidemias, desde a Idade Média, epidemias de peste, epidemias, e o homem não mudou, não é? Eu sinto, inclusive, uma acentuação da barbárie, né? Ameaças graves que pesam sobre a Terra, que podem significar o fim da nossa espécie, e o coronavírus é um dos primeiros sinais, porque ele atacou não só algumas regiões, atacou o planeta inteiro, a humanidade inteira, cada pessoa está ameaçada. Não ameaçou os gatos e cachorros, nossos animais de estimação, nos atacou a nós para dar-nos uma lição. Nós não podemos manter essa relação de exploração com a natureza e a terra.
a redução nos últimos 2 anos de 50% da área plantada de mandioca no Brasil. Então, se a gente reduz 50% a área de mandioca num estado como o estado do Pará, isso tem a ver diretamente com o aumento de 50% da devastação e das queimadas e da destruição sobre o bioma amazônico. Em permacultura a gente fala sobre transformar problemas em solução, né? E dentro dessa perspectiva, aqui no Brasil a gente tem muitas oportunidades de transformar problemas em soluções, porque a gente está cheio de problema. Mas o que de fato é o Estado? Historicamente, quais as violências perpetradas pelo Estado? O Estado está proporcionando o bem comum, a sua finalidade? Então a gente começa fazendo um balanço dos últimos 15 anos, quando o Brasil ele era realmente uma potência. Então a ideia é pensar um pouco esse Brasil, essas narrativas de Brasis a partir desse lugar, né, das redes que conectam os territórios através de uma cultura digital. Então você sempre viu o poder como algo longe. Brasília, claro, eu tenho a impressão que piorou isso, né? Brasília criou uma espécie de Versalhes, assim, na qual você torna ainda mais distante. O Estado também não é uma entidade que paira acima da sociedade, que é o governo, que olha tudo de cima. Ele está atravessado por interesses de classe. E é aí que a gente consegue entender as questões. Então, todas as forças políticas, sociais e culturais do país têm que ter uma politização, uma compreensão de que através do Estado tem uma porta importante para construir esse novo Brasil que a gente pretende. A gente sabe o quanto é preciso que tenha diversidade nesses espaços, e não só pessoas trans, a população negra, as pessoas indígenas ocupando esses espaços, tanto sendo a voz, o rosto, quanto também nos bastidores. Então, assim, a gente tem um longo processo de transformação dessa política. Acho que o primeiro grande salto é um salto de consciência e autopercepção, né, que isso trouxe para a gente. Então, de uns tempos para cá, a gente tem visto, né, o brasileiro se ver mais, se colocar mais, se aparecer mais, e como que a mídia tem sido um papel muito importante nisso. Como é que a gente faz o Brasil, então, ter sua própria rede social? Se é um país top 3 de usar redes sociais, deveria ter a sua, porque não falta capacidade tecnológica para a gente produzir isso. Não sei, isso pode ser aí semente para gerar força para a gente conseguir, acho que, de alguma forma, fazer umas reflexões mais críticas acerca disso tudo, porque acho que a gente não volta, sabe, para o que era antes também. Então, como que a gente lida com tudo isso agora? Imagina se fosse por vingança, sofre pra soltar a reparação. Imagina perder a herança banhada de sangue. Só uma palhinha para vocês. Tem uma frase de Mayakovsky, né, que falou da história, que estamos fazendo história. Ele disse que o mar da história é agitado. Então, a gente pensa a história de uma maneira linear ou cronológica, e a filosofia fala muito disso, como se a história fosse uma evolução. Eu não acredito nisso. A história é uma... Sim, estamos fazendo história. Sempre estamos fazendo história. Eu acho que talvez o que mude é a consciência que a gente tem disso. Então... Os sonhos são da Terra. Cada pessoa é um canal. Então, por exemplo, se você pega o livro, né, e tem lá na capa assinado Thiago Pondela e Carvalho, nós fomos só canais de sonhos que estão para além de nós. Eu acho que, na verdade, isso sempre foi dito em alguns meios, né? E agora está sendo veiculado com uma dimensão maior, na verdade, né? Acho que a antropofagia, nesse processo que a gente fez aqui, foi outro processo que contribui para o que já está sendo feito, inclusive por pessoas pretas, inclusive por povos indígenas também, né? Eu acho que foi bastante isso. Assim, para mim foi um processo pedagógico muito importante, de ver que a gente está sempre em desconstrução, e quanto mais a gente sabe, mais a gente vê que a gente não sabe, tem muito mais que aprender. Que é tudo aqui agora, né? Então acho que quando a gente passou a ter que não seu produto e seu processo, acho que quando a gente realmente abraçou isso no método, o fazer já é fazer valendo, não tem pré, não tem gravação e tem pós, tem isso aqui. Essa intensidade e essa conexão acaba fazendo com que todo mundo tenha um olhar
compartilhado para o que está sendo construído. E o maior desafio tem a ver com essas diferentes vivências de Brasis entre nós, né? Como que se dá essa costura de necessidades, de habilidades, e como que isso se traduzia em termos de acordo. Eu acho que o primeiro passo é fazer o que a gente se propôs a fazer, inclusive na nossa vivência, né, de construção, assim, que é estar disponível para mostrar a vulnerabilidade, né, e se propor a deslizar também para justamente colocar isso à tona e mudar, né, porque se fica escondido nunca vai ser mostrado, né. Partiu da intuição, do sentir, do aleatório, depois racionalmente a gente processou aquilo. E a nossa tradução é o nosso trabalho, é a nossa marca também. Uma responsabilidade quanto àquilo que foi feito, né? Acaba que, como eu já tinha dito, tem essa confluência. Alguém diz algo, nossa, estava pensando nisso no instante. Ah, falei sobre isso ontem. Então é muito forte essa conexão. Ela é de fato telepática, ela é da Terra, Ela é tropifária. Cada um está trazendo o seu repertório, a sua bagagem, a sua vivência. Então, assim, a gente descobriu, na verdade, pontos em comum e pontos também divergentes. Fazer isso, assim, só para contar para vocês que estão em casa vendo, que nem tudo foram flores, né? E que tiveram momentos que ninguém se lembrou de botar o pão no forno estava ligado. Então também é importante ter esse olhar do todo, de cada um entender a sua função, expressar o que está vendo, o que está fazendo, a gente poder se comunicar para não dar boi na linha, e quando der boi na linha, porque vai dar, dissolver. Porque é um processo de aprendizagem, e o processo de aprendizagem passa pelo ruído, passa pelo atrito, passa pelo desconforto, né? Pegando o gancho um pouco, né, da arte como processo, a potência que isso traz em conectar 2 humanidades, ou 5 humanidades, ou 10 humanidades, ou 20 humanidades, enfim. A arte é uma das maiores potências pedagógicas que há para, de fato, a sociedade se movimentar. E aí, VJ MTV Rural. E aí? Primeiro vem a paz, depois vem a ciência. Prefiro andar a pé, pensar com paciência. Pensar com paciência. Andando devagar, eu deixo a mente voar. Posso até esperar pra ver o pôr do sol chegar. Pra ver o pôr do sol chegar. Ai, que divertido. Deixa eu pegar. Me lembrando assim dos quadros que a gente teve, né? Que foi o Boca que Come, o Conversações, o Clube de Leitura. Foi uma maneira que a gente encontrou também da dinâmica do audiovisual, ela ser um pouco conectada com essa ideia de web programa, né? De internet. Então as coisas são muito velozes, como se fosse o disparador de inquietações, e essas inquietações, elas de fato estimulassem lugares cognitivos, lugares conceituais, lugares de vida, enfim, perguntas, respostas. A tropifagia, desde o início, esse fagia, para mim não tinha como não ter comida, não ter frutas nessa visualidade. E isso se confirmou quando a gente começou a ver e trocar com a equipe de arte que estava desenvolvendo a cenografia. A gente viu que realmente a banana que está presente lá na capa do livro continuava presente na cenografia. Então a gente quis trazer as frutas, a gente até usou não só frutas, legumes também, enfim, essa coisa da abundância da natureza brasileira. Tem, além de pensar na questão cultural do Brasil, dessa diversidade, que é um tema importante que às vezes a gente vai pesquisar sobre o Brasil e acha ou coisas muito acadêmicas, ou só de música, ou só de artes plásticas, ou só sobre política. Eu gosto dessa sopa de letrinhas, assim. O processo do nosso trabalho, ele tem muito a ver com o encadeamento de criações, né? Foi a linguagem escrita do livro, que era essa experimentação de vocês para construir conhecimento, mas também falando de si, né? Se colocando como indivídua que está ali vivendo, né? Essas experiências. Tentar narrar o país numa perspectiva que não seja muito unitária, porque de fato isso não existe, né? Então, assim, entender essa
pluralidade, essa complexidade. Vozes tão diversas, né? Diversidade de vozes, de corpos, de sotaques, de linguagens artísticas, né? Formas de construir pensamento. E aí conectar todas essas vozes para pensar as narrativas dos Brasis, né? Que são plurais, assim. Todas as artes têm fontes criadas por tipógrafos brasileiros e inspiradas em tipografia vernacular, que é a tipografia de cartazes, do picho. Quando a gente estava, né, trabalhando no programa, que era o audiovisual, e às vezes o nosso impedimento era um pouco a tecnologia, porque auge da pandemia, conversações, né, filmadas à distância, né, às vezes falhava, a pessoa falava uma coisa incrível e a gente não tinha como usar, ou tinha que botar alguma imagem de cobertura. E aí eu fui aprendendo muitas coisas também fazendo, assim, né? De poder agora publicar isso, né, na forma de um livro, assim, essas conversas na íntegra. Na íntegra não, né? Com uma edição que vai cuidar dessa tradução de um conteúdo audiovisual para um conteúdo escrito. Tem que ter esse registro do livro, porque muita coisa não coube. Então, quem quiser mergulhar nessas pessoas, nessas fontes, o livro é maravilhoso. Passa um cafezinho e vem aqui ter uma conversa interessante com essa pessoa que tem um monte de coisa interessante para falar e que talvez você nem conhecesse. Acho que é um pouco essa proposta. É isso, eu gosto muito de ver pessoas conversando, assim. Gosto de, sei lá, ouvir podcasts ou programas de entrevistas, ou até livros, assim, que tem pelo menos 2 pessoas conversando. Eu acredito nessa forma de construção de pensamento, né? É uma fala e uma resposta. Tem muito isso na música, a gente usa muito isso na música, pergunta e resposta, assim, quando os instrumentos conversam. Então a conversa veio desse lugar mesmo de estímulo, pergunta e resposta. E a gente, no programa, teve esse trabalho de ir costurando conversas que não necessariamente existiram, fazendo conexões que potencializem e não criem mais embate e ruído num país já tão polarizado. Muito também sobre pontos de cultura, sabe, dessa época que a nossa geração, né, assim, viveu. E aí fala como que gerações que chegaram agora, que estão votando pela primeira vez, como é que elas vão pensar um Brasil que pode ser, o que já foi. E essas novas leis que foram aprovadas, a Paulo Gustavo e Aldir Blanc II, representam um pouco essa luta que é reconstruir e repensar o país através da cultura e da arte para o adiante, né? Claro, o papel da política pública, né, para a própria construção de cidadania. E a gente está podendo fazer esses projetos todos com verba pública, Sim. com prestação de contas, via edital. Eu acho que é uma resposta. A gente não estava só olhando para os Brasis e para os Brasis interiores. A gente também estava olhando coisas urbanas, a gente também estava olhando grafite. Aquelas bandeirinhas, elas são uma referência tanto ao Volpe, que é um pintor modernista brasileiro, quanto ao Marcelo Cobra, grafiteiro, que tem painéis enormes em São Paulo. Então a gente realmente olhou diferentes tempos, diferentes lugares. E falando de dentro de casa, né, me veio isso agora, porque a gente gravou o web programa na Bahia, lá na sua casa, e agora a gente está aqui em Lumiar, na minha casa. Até você, bichuru. Como é que você subiu? Tom, 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 tom. Tom, 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 tom. Arrasou. É muito forte isso que a gente está fazendo, porque são histórias pessoais e são histórias coletivas, assim. Quando eu me emocionei do Célio falando dos pontos de cultura, porque isso, cara, é muito importante a gente contar essa história, dizer que isso aconteceu, porque a gente está o tempo inteiro disputando narrativas. É muito legal isso que a gente está fazendo. Porque na hora que eu me emocionei, ele estava meio internamente dividido entre o que é que eu faço com isso que eu estou sentindo aqui. Mas estava vindo e, tipo, foi uma coisa super sincera, sabe? Que é, de fato, esse aprendizado. O que é o Brasil para você? Aí ela parou, respirou. O Brasil é uma invenção. Aí depois nem sei mais. Ela falou alguma coisa que, tipo, que colocaram em cima de Pindorama, tipo isso. Afinal, o que é o Brasil para você? O que é o Brasil para você? O que é o Brasil para você? Ui! Nossa, é uma alta provocação. Caramba. Ixi, Maria. O Brasil pra mim. O Brasil pra mim. O Brasil pra mim. Ai, você nem pegou, vocês nem pegaram, né?
fiquei bem emocionada quando você falou o que é o Brasil, né?